Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um dia da semana de jejum e oração. Que bom, mais uma manhã que Deus nos concede. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Como é que está a sua expectativa para hoje? A paz do Senhor, minha irmã. Vamos esperar mais algumas pessoas aqui entrarem para nós começarmos a nosso devocional. Eu não estou gravando o devocional de manhã e de noite, porque nós estamos na semana de jejum e oração, e eu peço que todos Então, eu não estou gravando a nossa semana de jejum e oração, tá bom? Não estou gravando o nosso devocional pela manhã e pela noite, porque estamos na semana de jejum e oração, e eu peço que todos assistam as transmissões, as lives aí, que vai abençoar muito a vida de cada um, tá bom? São ministrações de 1 hora de tempo, então já é suficiente para que você passe o dia inteiro assistindo, um pouco de manhã, um pouco à noite, e assim alcance muita gente. A paz do Senhor, irmã Gisele. Glória a Deus. Já vamos começar, vamos agradecer a Deus. Tive aqui um contratempo, mas conseguimos vencer, conseguimos estar aqui agora para esse propósito. Glória a Deus. Ontem foi muito importante, nós distribuímos aos irmãos as folhas aqui, já estou com algumas impressas, tá? Se alguém quiser, coloca nos comentários que você quer que eu lhe mande o PDF para você imprimir na sua casa, para você participar, tá bom? Semana de jejum e oração, cura e libertação. E aqui vem o direcionamento, você coloca seu nome, ok? Aqui vem uma lista de coisas que a pessoa precisa ser liberta. E aqui a pessoa vai fazer o pedido de oração e vai ter um direcionamento aqui embaixo do que fazer, tá bom? Então vai ser muito importante você fazer esse ato profético. Você vai receber o PDF, você pode imprimir na sua casa, pode imprimir no formato livreto, como eu fiz aqui, ó. Eu imprimi a capa, e aí imprimir aqui atrás, formato livreto, tá? Aí você dobra aqui no meio, você dobrou no meio, aí você tem aqui seu material para nós orarmos domingo à noite. Vamos receber, vamos recolher no templo, no culto de Santa Ceia, e eu creio que vai ser um tempo de libertação, quebra de cativeiro, de cura no corpo, na alma. Inclusive, quero colocar bem aqui o tema de hoje, muito importante. Vou colocar aqui logo para o pessoal que for chegando ver qual é o tema. Poder e autoridade contra maldades e enfermidade. Pronto, creio que está tudo certo aqui. Poder e autoridade contra maldades. Deixa eu ver se está aqui maldades e enfermidade. Ok. Então vou fixar aqui para vocês. Pronto. Então o tema de hoje é esse: poder e autoridade. Nós precisamos
desse direcionamento para vencermos toda a maldade do inferno, todas as enfermidades. Eu quero falar aqui hoje sobre doenças, porque o Senhor quer curar, o Senhor quer entrar com libertação e cura. Tem algumas questões de enfermidades que é a questão de libertação. Então, eu vou mostrar aqui na palavra e nós vamos orar nesse propósito hoje. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, por esse devocional, por estar aqui na tua presença, Pai, por tornar a minha sala agora aqui um altar de adoração ao Senhor, de devocional, de compartilhamento da tua palavra, de bênçãos, que o Senhor possa alcançar agora a vida de cada um, meu Pai, que estão agora ouvindo, participando, que o Senhor venha alcançar cada família, que o Senhor receba, meu Pai, o nosso propósito, perdoa os pecados, purifica com o teu sangue, lava-nos com o teu sangue, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha curar, o Senhor venha repreender toda a maldade, toda a enfermidade, aonde houver uma pessoa doente, aonde houver uma pessoa, Senhor, intercedida agora, Senhor, por orações da família, que o Senhor venha alcançar agora com um milagre. Em nome de Jesus eu te peço, faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Ministra agora em cada coração esta palavra. Traz clareza, traz, Senhor, discernimento espiritual. Traz, Senhor, a fé, traz a autoridade e o poder para repreender, para ser, aleluia, levantado contra toda esta maldade, meu Pai, que tem sido feito, que tem sido preparado, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e por fé eu te agradeço agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá? Então, nosso tema hoje é esse. E eu quero compartilhar com vocês aqui essas revelações, essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Nós precisamos estarmos ligados, atentos, ok? Nós precisamos estar atentos àquilo que tem acontecido à nossa volta. E quando nós temos entendimento da palavra, a gente ora, né? Nós repreendemos, nós ficamos ligados, relacionados a isso. Tá bom? Então vamos lá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia primeiro em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10. Estamos no 5º dia da semana de jejum e oração. Glória a Deus. Estamos no 5º dia da semana de jejum e oração. E eu creio, aleluia, é um tempo precioso que estamos aqui na presença do Senhor. Tá bom? Ainda temos amanhã, sexta-feira, e temos sábado. Essa semana eu vou fazer todos os 7 dias. Desde domingo, nós estamos ministrando desde lá da igreja, do culto à noite, tá? Até segunda, terça, quarta, hoje, amanhã e sábado. Vou estar aqui ministrando, trazendo uma palavra nesse propósito de cura e libertação. E hoje a palavra, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 10, quando o Senhor enviou os 12 discípulos e deu a missão para eles. Vamos lá? Diz assim, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Vou repetir. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Observe isso aqui. Primeiro ponto. Jesus nos deixa bem claro que quem opera a enfermidade e quem opera a maldade e
todas as mazelas no contexto de doenças são os espíritos imundos. Quem tocou em Jó e deixou Jó doente foi o espírito imundo. Por quê? Porque uma pessoa abençoada, ela não pode amaldiçoar, ok? Uma pessoa que é abençoada, segundo a Bíblia, ela tem que abençoar. Então, quem opera maldades e enfermidades são demônios, certo? Quem opera maldições são demônios. E nós precisamos entender isso aqui, porque entendendo isso, nós vamos entender o poder do jejum e da oração para vencer toda essa maldade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a oração e o jejum são armas espirituais da luz. São armas que Deus nos deu para nós lutarmos, não de forma natural, física, ok? Mas de forma espiritual. Porque nós resistimos ao diabo na oração, nós resistimos ao diabo no jejum. Então, Jesus está comissionando os discípulos para uma missão. E essa missão é a missão de desfazer as obras de Satanás. Eu quero ler com vocês aqui ainda, vamos voltar daqui a pouco para Mateus 10, mas eu quero ler com vocês aqui 1 João, acredito que eu li aqui logo nos primeiros devocionais, 1 João, ok? Capítulo 3, o verso de número 8. 1 João 3, verso 8. Diz assim: Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, qual foi o propósito de Jesus aqui na terra? Ele veio para restaurar. Ele veio para colocar as coisas no lugar. E quando ele comissionou os discípulos, ele deu, em Mateus capítulo 10, ele deu poder e autoridade, porque eles trabalhariam com Jesus, desfazendo as obras de Satanás. E quais são as obras de Satanás? São maldades. Veja lá comigo. Mateus 10 agora, que nós lemos já, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, a operação da cura e da libertação, ela é feita através de expulsão. Quando você expulsa, você está ali liberando aquele corpo, aquela pessoa, para ser sadia, para ser liberta, ok? Então a casa daquela pessoa é limpa. Sabe quando você faz aquele mutirão de limpeza, que você joga água, você joga o sabão, ok? Por isso que eu falei lá na live sobre vencendo o espírito imundo da miséria, que não é só sujeira, mas também sentimentos, ressentimentos, atitudes, ok? Então, é uma lavagem, é necessário lavar o coração, é necessário limpar os sentimentos, as partes mais obscuras da alma, os compartimentos da alma, né? Cheios de coisas antigas, guardadas, coisas velhas. Então é necessário limpar. E é essa autoridade, é esse poder que nós precisamos. Nós precisamos do dom do discernimento para discernir o contexto, para discernir o espírito, tá, que está operando ali. Qual é o espírito imundo? Tem um testemunho de uma pessoa que estava muito doente, certo? Estava muito doente, num leito, e o pastor foi chamado para orar. Muitos já haviam orado, feito campanha e tantas coisas.
E quando um pastor chegou no quarto onde estava aquela pessoa, ele viu na parede ali a figura de um cavalo, de um cavaleiro. E aquela figura impressionou muito ele. Marcou muito ele na chegada, ok? Quando ele estava ali para orar por aquela jovem. O que aconteceu? Logo o Espírito Santo deu para ele discernimento de que o que se passava com aquela jovem era por conta do espírito imundo que habitava naquele quadro. Então, através daquele quadro, que não era um quadro nada legal, ali bem grande na parede, ele teve discernimento e ele disse para a família que aquele quadro deveria ser tirado. Então ali ele orou e ele repreendeu a maldade na vida daquela jovem e daquele quarto. Aquele quadro foi tirado. Ele não contou o que havia sido feito depois com o quadro, mas quando o quadro foi tirado e ele fez a oração, aquela jovem foi liberta. E aquela jovem levantou do leito e estava curada. Então, é muito importante que na sua casa você venha consagrar, você venha santificar a tua cama, teus móveis, teus objetos. Você precisa orar, colocando as mãos, ok? Com as tuas mãos mesmo, você pode tocar e abençoar. Por quê? Porque existem certas coisas que foram consagradas a Satanás, desde a fábrica, desde a preparação. De alguma forma ali aquilo foi preparado, separado. Ou então você recebeu de presente e você não percebeu que ali foi uma brecha, onde demônios vieram com aquela situação ali consagrada. Eu estive recente agora em um caso onde os demônios estavam se manifestando no espelho. Muito bem, a irmã colocou aí sobre os espelhos. Havia uma manifestação no espelho, porque outra pessoa havia passado um óleo do que ela trouxe lá do outro lugar e passou o óleo ali e houve essa manifestação. Então a irmã quebrou todo o espelho, esmiuçou, bem quebrado, porque nós precisamos nos desfazer de alguns objetos. Nós tivemos agora uma situação há um tempo atrás de espíritos imundos falando por bonecas. Entende? Bonecos falando com adolescente. Então nós precisamos abençoar nossa casa, nosso quarto, nossa cama, ok? Você que está sentindo enxaqueca, está sentindo pontada na cabeça, está sentindo enjoo, está sentindo vontade de vomitar, está sentindo um peso aqui no ombro, no pescoço, ok? Aquela sensação ruim de enxaqueca. Eu quero orar pela tua vida. Você vai ser liberto hoje, em nome de Jesus. O Senhor nos dá poder hoje, nessa manhã. Então, o que nós precisamos fazer com os espíritos imundos? Nós temos que ter poder contra eles. Nós temos que expulsá-los. E expulsar não só os espíritos imundos, mas precisamos também expulsar a enfermidade. E nós precisamos ter discernimento espiritual se aquela enfermidade é simplesmente uma doença, tá? Num contexto de alguma situação que a pessoa precisa, né, ali tomar um remédio, fazer uma cirurgia, ok. Mas existem enfermidades que são mal, ok? Que ali o que está operando na vida daquela pessoa é o mal, são demônios, e você precisa expulsar. E quando você expulsar, aquela pessoa ficará curada.
Então não basta só chegar lá e dizer, seja curado em nome de Jesus, né? Não, pode ser que não seja uma enfermidade, pode ser que seja uma maldade. Então você vai ter discernimento espiritual para entender o que é aquela situação. Vamos ler um texto relacionado a isso? Quero que você veja comigo, ainda agora em Mateus capítulo 9. Bem acima do que nós já lemos, vocês vão ver Mateus 9, verso 32. Mateus capítulo 9, verso 32. Pegue a sua Bíblia. Eu sugiro que você pegue uma caneta, faça um círculozinho bem em cima. Tá? Eu não tenho aqui nenhuma caneta próxima, mas você pode circular bem em cima do versículo para você marcar como um versículo que você estudou. E aí vai ser muito importante, porque quando você abrir a sua Bíblia, você vai sempre encontrar os versículos-chave, né, dos textos. E diz assim, ó, versículo 32. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Isso, Mateus 9, 32. Trouxeram um homem mudo e endemoniado. Aí ele diz assim, e expulsou o demônio. Falou o mudo. Ora, ele não era mudo? Ele expulsou um demônio e agora o mudo falou? Olha só. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Então, Jesus expulsou o demônio daquela pessoa, daquele homem que foi trazido. Quando Jesus expulsou o espírito imundo, aquele homem voltou a falar. Então, o que isso aqui quer dizer? Tá? Quer dizer que tem enfermidades, tem situações no corpo físico que é a operação de demônios. A pessoa, por exemplo, que gagueja, né? Foi um trauma na vida dela e o espírito imundo, os demônios, tá? Provocam aquilo para que ela venha ficar ali gaguejando a partir daquele medo, daquele trauma que começou na vida dela. Então, os demônios se alimentam dessas mazelas, dessas doenças. Quero que você imagine agora uma pessoa cheia de ferida, uma pessoa que está com uma ferida na perna e aquela ferida, ela não seca. Aquela ferida, ela não consegue ali, não desinflama. Você pensa agora, a pessoa toma remédio, coloca uma pomada, mas não resolve. Então você é chamado para ir lá orar, aí você chega lá, Senhor, cura a irmã, cura o irmão. O que você vai fazer aí? Então você precisa ter discernimento que pode não ser uma doença. Pode ser um demônio, pode ser uma maldade. E aí você precisa orar, repreendendo daquela casa o espírito imundo. Vocês viram aqui porque que eu passei as 4 lives passadas, de domingo até ontem, falando espírito imundo, porque tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é limpo, o Espírito Santo é organizado, o Espírito Santo ele opera, né, com muitas bênçãos em nossas vidas. Agora, tem os espíritos imundos. Jesus é bem enfático em dizer que eles são imundos. Então nós temos que chegar na casa de uma pessoa dessa e ao invés de ter dúvida e pensar que é uma enfermidade, nós temos que orar já repreendendo toda a maldade. Ok? Toda a maldade, Senhor, toda a maldade na vida da irmã, né? Que está com essa ferida que não seca. Toda a maldade contra a vida dela, no sangue dela. Toda a maldição que foi trazido de
demônios familiares que ela está vivendo. Talvez uma diabetes, né? Está ali provocando. E aquilo ali tem sido trazido de gerações. Aí você chega lá e você ora pelo sangue daquela irmã. E na mesma hora começa a secar aquela ferida que o remédio não resolvia, que a pomada não resolvia, né? Aí já senta mosquito ali em cima, já senta mosca, entende? Então é uma situação que nós precisamos entender que é uma situação espiritual. Então não chegue lá só, né, orando, achando que é uma doença, que já é um desafio, mas eu quero que você receba hoje aqui poder e autoridade em nome de Jesus para você chegar e decidir a situação. Amém? Que você venha chegar lá e venha decidir a situação. As pessoas vão ficar olhando para você e vão ver o poder de Deus na sua vida. Talvez na sua casa, alguém está doente. Sempre que eu vou orar, eu coloco logo as mãos e eu digo maldade, enfermidade e doença. Porque aí o que for vai sair. Toda maldade, que se for maldade vai sair, toda enfermidade, toda doença, porque o que for, seja coisas da vida, natural, porque nós estamos nesse corpo, podemos sim adoecer, mas eu quero que você não aceite a doença. Tem gente que fica competindo doença, né? Alguém diz assim, eu tenho a dor aqui nessa perna, aí você diz assim, eu tenho dor nas duas. Quer dizer, a pessoa fica competindo doença, ela gosta de falar que é doente. Você está entendendo isso? A pessoa, você já viu disputa de doença? A pessoa diz assim, estou com uma dor bem aqui, né, no organismo, e começa a falar que tem uma coisa, aí a outra pessoa, isso aí é pouco, eu tenho isso. Então, fica competindo doença. Ou então fica se vitimizando com uma doença, né? Então eu quero que você, em nome de Jesus, nem venha competir, nem venha se vitimizar, mas que você possa orar repreendendo. Isso não é para você, repreenda. Não é de Deus, do seu corpo. Amém? Eu creio que Deus vai levantar vocês para curar os enfermos. Isso não é para quem quer, não. É para todo cristão. É para todos. Todos devem levar. Todos devem receber de Jesus esse poder e essa autoridade. Aleluia. Quantas pessoas estão doentes porque falta você se levantar na sua casa, na sua família, ok? Para um amigo, para uma pessoa do seu trabalho. Você oferece, você pergunta se aquela pessoa ela quer receber. Claro que é necessário aquelas pessoas também quererem. E tem situações, nem se preocupe, vão chamar você. Vão chamar, chama. Por quê? Porque sabem quem tem autoridade, quem tem a unção. E eu quero que você tenha essa unção. Você agora que está me ouvindo, agora, aqui ao vivo, que vai me ouvir depois dessa live, vai ficar gravado aqui. Muitos irmãos estão assistindo lá pelo YouTube, depois que é postado, tá certo? Então, que você possa se levantar. E se você não sente, pastor, eu não sinto que eu tenho autoridade, eu não sinto esse fogo, eu não sinto esse fervor, eu não tenho essa coragem de colocar as mãos para curar ninguém, eu não sinto. Eu quero dizer para você que Jesus ele tem o dom para te dar. Ele quer manifestar na sua vida esse dom espiritual. Que você possa compreender agora. Que você venha aceitar, você venha receber. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa você ser um pastor, não precisa ser uma pastora para curar doente. Deus está chamando você como servo, como um filho amado.
tá? Você pode ser um cristão, empresário e ter o dom de curar os enfermos. Ok? Ser pastor é um dom, curar os enfermos é outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o que você precisa é dessa repartição de de dom, ok? E você agir no mover do Espírito Santo, no sobrenatural. Deus quer te trazer para o sobrenatural. Não tem remédio, não tem pomada. Você chega lá, coloca as mãos e é pela fé. Deus manifesta o poder. Aleluia. Aleluia. Receba aí na sua casa agora o poder, a autoridade do Senhor, porque os enfermos vão vir. E o Senhor já te falou por essa palavra o que Ele faria. Aleluia. E você já está pronto com a palavra, porque se você tem a palavra, você recebeu a autoridade. Você já tem entendimento de que Jesus vai lhe levantar com essa autoridade. Agora eu quero ler com vocês aqui outro texto, e esse aqui é bem pesado, porque fala de um homem que vocês já ouviram falar com certeza, que era o Gadareno, que está no versículo antes. Agora vocês vejam comigo no capítulo 8. Capítulo 8, verso 28. Ok? Glória a Deus. Vou esperar vocês abrirem a Bíblia aí. Glória a Deus. Amém? Vou esperar vocês abrirem a Bíblia. Isso, Mateus capítulo 8, versículo 28. Olha só como é a situação da maldade. Diz assim: E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos. Gadareno aqui, irmãos, não é o nome de um demônio, tá? E nem porque lá tinha demônios, mas porque eles moravam em Gadara. E aí, Gadara, por causa do nome que era Gadara, então as pessoas que moravam lá eram chamadas de Gadarenos. Ok? Saíram ao encontro 2 endemoniados. Vocês já perceberam que a palavra endemoniados, você tem aí ninhados. Ou seja, ninho de demônios. Já perceberam aí que a palavra não é endemoniados, mas o certo é endemoniados. Ou no singular, endemoninhado. Essa que é essa que é a verdadeira expressão. Ou seja, ninho. Ali é um ninho. O corpo daqueles dois que estavam vindo na direção de Jesus era um ninho de demônios. Você já viu o passarinho fazendo um ninho? Ele traz um fiapo, aí vai montando o ninho. E é isso que os demônios fazem na vida das pessoas. Certo? Na imundície, no vício, nos pecados. Cada fiapozinho lá do ninho, ele está montando o ninho e ele acampa, ele passa a morar naquela pessoa. Porque ele já trouxe todas as sujeiras que ele gosta de trabalhar. Ok? Pecados sexuais, pecados de palavra, pecados nasais, pecados visuais, pecados de audição. Tudo vai entrando, ok? Mas eu quero que nessa manhã você entenda que quem está entrando agora na tua vida é o Espírito Santo. Porque aqui o que está sendo feito é a pregação da palavra de Deus. O que está sendo feito aqui é a oração. Então, na tua via visual, oral, tá? No seu paladar, no seu olfato, na sua audição, na sua visão, o que está entrando na tua vida é o Espírito Santo de Deus e ele vai limpar a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz assim, E vindo aos sepulcros,
tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles estavam cheios de demônios que não podia, ninguém tinha coragem de passar por ali. Será que você tem coragem de passar por uma situação dessa de libertação, onde você pode encontrar uma pessoa desse tipo? Eu não vou ser tão presunçoso aqui. Eu acredito que eu tenho, mas eu não vou ser tão presunçoso de dizer que em todos os casos, né, eu não posso ali recuar. Porque tem demônios que estão puxando uma faca. Você está me entendendo? Então, tem demônios que a pessoa ali está operando de uma forma fora do normal. O que eu quero dizer com isso? Se você não tiver de jejum e em propósito, não entra. Se você não tiver, mas eu sou pastor, o pastor disse que na transmissão lá eu tenho autoridade. Se você não tiver preparado, não entra. E também tem que ter 2. Sabe o que eu vi agora recente? Um porteiro, olha isso aqui, um porteiro na frente da igreja foi expulsar um demônio, que foi provocar lá na frente da igreja. Sabe o que ele fez quando ele foi expulsar o demônio? Ele tirou a gravata. Eu achei aquilo muito importante. Alguém olha assim, ele está se desarrumando porque ele vai pegar o demônio, né? Mas na verdade, ele tirou a gravata, porque se o demônio agarra na gravata dele, o demônio mata ele enforcado. Aí você vai com a gravata, você vai achando que pode, o demônio te agarra no teu pescoço, puxa a tua gravata, já era. E outra, tem que ter 2. Porque numa situação dessa aí, né? Ele tirou justamente. Então, entra aí o que? Sabedoria. Foi o que eu preguei ontem. Tem que ter sabedoria. Não vai perder pro diabo assim não, irmão. Tem situações que não é de oração e jejum, já é sabedoria. Aí o irmão tirou a gravata para não morrer enforcado. Ele já viu em outra situação alguma coisa. Por isso que eu digo assim, a sabedoria é você observar. Aprenda. Observe. Nunca tinha visto ninguém tirar a gravata para expulsar demônio, mas ele está certo. Ele está certo. Entendeu? Então você precisa tomar esse cuidado. Muito, muito importante. Tá? Outra coisa, você não pode expulsar demônio de olho fechado, irmão. Você está fazendo uma oração, eu sei que você está orando e tudo, mas quem está em processo de expulsão não pode fechar os olhos. E quem está acompanhando, muito menos. Você não pode fechar os olhos. Escute o que eu estou te falando aqui. Tem que ficar de olho aberto, irmão. Para de fechar o olho. O pastor está expulsando demônio, aí os irmãos fecham os olhos. Está errado. Todo mundo de olho aberto. A paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, está acontecendo uma manifestação, nem tenha medo, nem corra e nem feche o olho. Fique de olho aberto. E aprenda como é que expulsa. Fique ligado. Justamente. Mas tem gente que fecha o olho. Não é para fechar o olho. Outra, guarde as crianças. Afaste as crianças. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser a reação. Então, isso é o quê? Discernimento, sabedoria. Não adianta só orar e jejuar. É o importante para a hora da expulsão. Mas que você precisa ter na hora é sabedoria. Eu vou mostrar para vocês aqui outro caso. Fui expulsar um demônio, o demônio não saía. Aí a pessoa fazia toda a cena, né? Gritava e tudo. E aí vamos expulsar de novo. Expulsei, vamos. E a pessoa, toda vez que eu intensificava, né? Por exemplo, a medida ali da oração, a pessoa se retorcia, mas não saía.
Que foi que o demônio... O que começou a acontecer ali? O Espírito Santo começou a dizer para mim o seguinte: não é demônio. Não era demônio. Era um teatro. Era uma cena. O demônio em si, se tinha, era só para trazer descredibilidade. Ok? Desconfiança. Vergonha. Aí eu parei, porque o Espírito Santo me deu discernimento. Que o Espírito Santo disse, não é demônio. Aí na hora, eu só bati no ombro da pessoa. Eu disse, tá bom, já chega já. Para de graça. Pode ficar normal aí. Pronto, acabou. Você tá entendendo? Não precisou usar nada. Não precisava nem estar de jejum nessa hora. Era na carne. Por quê? Porque Satanás queria colocar no meu coração que eu não tinha autoridade. Que ali a possessão ia continuar, ia ficar por isso mesmo, ia passar horas lutando e nada. Pronto, só bati no ombro, ó, para de graça, acabou já. Se sente aí no sofá, porque não é demônio. A família parou e ficou me olhando. Tipo assim, pronto, eu falei aquilo, a pessoa voltou ao normal, sentou, bebeu água. Amém? Para de graça, não é isso? Você tem que ter discernimento espiritual, irmão, senão você vai passar vergonha. Ok? Você quer passar vergonha? Se você não estivesse aqui nessa live agora, você não estava ouvindo isso. E quem sabe você não vai passar por uma experiência e agora você já está ligado e agora Deus vai te usar poderosamente. E se for teatro, e se for para você passar vergonha, você vai perceber, porque o Espírito Santo está contigo e ninguém pode enganar quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando aqui sobre o Gadareno, Mateus 8, verso 29 agora. E eis que clamaram dizendo, quem temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Os demônios sabiam que ele era Filho de Deus, né? Aí olha o que ele vai dizer. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então os demônios sabem que onde Jesus chega é perturbação. Deixa eu lhe ensinar uma coisa aqui, ó. Aonde tem demônios, aonde tem a operação de demônios, de pecado, maldição, maldade, você tem que entender que você que é a perturbação para os demônios. Você que vai ser a perturbação. Nós que somos crentes, servimos a Deus, louvamos, somos cheios do Espírito Santo, a gente não sente a maldade? Pois é, só que o inverso é, os demônios se sentem mal quando você chega. Os demônios se sentem mal quando você chega. Chegou ele, já veio me perturbar. Então você precisa entender isso aqui. Que do mesmo jeito que você sente a maldade, você sente a enxaqueca, você sente aquela dor de cabeça, o peso aqui na costa, entende? Aquele peso espiritual, aquela batalha. Eu quero dizer para você que você cheio do Espírito Santo é você que coloca terror no inferno. Quando você chegar naquela casa, quando você chegar naquele endereço, quando você chegar na congregação, quando você chegar na sua rua, os demônios é que vão ter que ser perturbados, porque chegou você cheio do Espírito Santo. Chegou você cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, e andava pastando distante uma manada de porcos. Ok? Aí passaram os porcos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele lugar não era para ter porcos. Vocês sabiam disso? Que judeu não cria porco, não come porco. Só que ali tinha uma legalidade. Por que os demônios operavam ali naquela região? Porque tinha uma legalidade. Eu não estou falando agora para o nosso tempo de porco, não é isso. Naquele tempo, na lei, era uma legalidade. Hoje,
Hoje o porco não tem nada a ver, porque o porco em si, no Antigo Testamento, era uma figura do que muitas pessoas vivem hoje, ok? Porque fala da porcaria, da sujeira. E eu não estou falando de coisa física, eu estou falando de coisas, tá? Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas espirituais imundas, porque manifestava ali um contexto espiritual, tá certo? O que é legalidade? Legalidade é uma brecha, é uma legalização que você dá para que demônios operem a partir de uma brecha, de uma oportunidade que você dá isso. Então você está dando legalidade, você está autorizando os demônios a operarem. Então aqueles porcos ali era uma legalidade, era uma autorização. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo a lei, eles não estavam obedecendo a Deus. E para o nosso tempo de hoje, não é uma questão de porco, não é uma questão do animal, que o animal foi criado por Deus. Tá? O animal em si, o porco, ele pode comer ração, não necessariamente ele come porcaria. Ele come ração, é cuidado, é tratado. Não necessariamente o porco precisa ter doença. Entendeu? Mas o contexto do porco em si, do Antigo Testamento para hoje, é a questão espiritual, tá? A questão espiritual. Até porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, é um coração impuro, é um coração imundo, né? Que vai manifestar pela boca as coisas que não prestam. Por exemplo, falar palavrão, né? É uma legalidade. As pessoas que assistem novelas, né? Até filmes e séries com tantos pecados que estão sendo lançados ali, várias influências, né? Legalidade. Então nós temos que vencer, irmãos. Não dá tempo mais perder tempo. Não dá tempo para perder tempo com essas coisas. Nós precisamos nos posicionar. Tem pregação na internet, né? Tem devocional, tem tanta coisa boa para estudar, né? Ler um livro, ler a Bíblia, tá? Isso não é religiosidade, é intimidade com Deus. Deus quer intimidade, ok? E você vem a fechar essas brechas. Então, qual era a brecha ali daquela região? Os porcos, porque ali não era para ter porco. Judeu não cria e nem come carne de porco, ok? Então passou os porcos e eles disse: ide e saiam ali, e saindo eles se induziram na manada de porcos. Por que eles entraram nos porcos? Porque os porcos eram impuros. Para o contexto da lei, os porcos eram impuros. Não necessariamente o demônio só entra em porco, irmão. Ah, porque é o porco, né? O judeu não come porco, então entrou no porco. Não. Os demônios podem entrar num gato. Os demônios podem entrar num cachorro. Já viu aquele cachorro na rua, latindo ferozmente, e você não entende o que ele está vendo? Porque ele está oprimido. Aí ele vê você passando, já voltando do culto, aí ele vê luz, vê os anjos do Senhor contigo, e o cachorro late, aí você não entende por quê. E outra, você já percebeu que quando você para, o cachorro para e recua? Quando você caminha, ele vem atrás? Isso é um tipo, por exemplo, do resistir ao diabo. Resista ao diabo. Então, se você dá as costas, o diabo vem para cima. Mas se você resiste ele, pode fazer um teste com o cachorro. Você para assim na frente dele, o que é, rapaz? Aí logo ele fica assustado. Por quê? Porque você resistiu. Então, isso é um tipo do resistir. Resista a Satanás, vença. Tá? Não fique fazendo cara de coitado, acabado, triste. Não. Encare a sua fé, a sua vida. Ok? Não, diabo, eu vou continuar orando sim. Vou continuar buscando a Deus. Ok? Vou para a igreja sim, vou continuar.
Então ele vai querer que você não faça uma coisa e você continua, você resiste. Tá? Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos e aqueles porcos se atiraram no precipício por causa dos demônios que estavam neles. Agora você imagina o tanto de demônio que entrou em vários porcos. E esses demônios estavam em 2 homens. Então é possível você chegar em algum lugar e uma pessoa só carregar vários demônios. E sabe o que eu estava observando? Os demônios passam a viver a vida da pessoa. Porque não é a pessoa ali. Tem um senhor aqui nessa cidade que eu vi, que ele empurra 3 carrinhos de bebê. E esses carrinhos de bebê é cheio de mulambo. Cheio de bagulho. Você tem noção o que é puxar 3 carrinhos de bebê? Agora, para piorar, não é daqui para a esquina, não. Ele vai daqui para outra cidade, puxando os carrinhos de bebê. Que situação. Sabe quem é que está vivendo por ele? São os demônios. Não é ele. Não é a mente dele, não é ele em si. Sabe o que é cair em si? Que o filho pródigo caiu em si? É o juízo, é o natural. É você estar pronto para ali ouvir uma pregação e você entender. Agora uma pessoa dessa aí, o diabo já roubou a mente, já roubou o entendimento que Deus deu. Porque ele entrou, lembra que eu falei ontem? O demônio, demônio não, eu falei ontem que o Espírito Santo, ele entra pelo teu espírito, pela tua alma e pelo teu corpo, ok? Os demônios, eles oprimem, eles entram e moram, a partir daquele momento, dentro do tabernáculo da pessoa. Isso, e ele também já aceitou o que vive. Mas ali, tudo o que ele está fazendo é os demônios vivendo por ele. Ele deixou de viver a vida dele e os demônios passou a fazer tudo pelo corpo dele. Quando a pessoa é liberta, ela passa a acordar de uma vida onde eu estava. Porque não é ela. Ok? O gadareno ali, você já viu a força do gadareno? Ele quebra corrente, ninguém segura ele. É prejuízo. Ninguém passava perto. Mas só foi Jesus chegar lá que a Bíblia diz que ele dobrou o joelho. Aleluia! Quem está contigo vai fazer com que os demônios dobrem o joelho. Quem está contigo vai fazer com que os demônios recuem. Porque a presença do Senhor está na tua vida. Se na vida do outro está cheia de demônios e ele tem força excomunal, força fora do normal, então você também tem o Espírito Santo e tem uma força dentro de você que ninguém pode ver. Tem um poder nas tuas mãos, tem uma autoridade na tua vida e que você receba agora em nome de Jesus aí na sua casa. Que você tenha entendimento do que eu estou pregando aqui em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, os demônios se precipitaram. Aí olha o que diz aqui, ó, concernente à legalidade, né? Eles morreram no mar, foram precipitados nas águas. E aqui eu fecho essa palavra e diz assim: e os porqueiros fugiram, ok? E chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então, qual é o problema de Gadara? O problema de Gadara era os porqueiros. Os porqueiros, criadores de porcos, a Bíblia diz em outra versão, pastores de porcos. E às vezes eu sempre cito essa versão. Porque eu não quero ser pastores de porcos. Eu não quero ser um pastor de porcos. Eu quero ser pastor de ovelha. Você está entendendo que não é sobre porco e ovelha, mas que eu estou falando de um contexto espiritual? Que ou você é porco ou você é ovelha. Não dá para uma ovelha comer lavagem. Não dá para uma ovelha comer bolotas. Uma ovelha tem que comer pasto verdejante. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Não dê pérolas para porcos. Foi Jesus que disse isso relacionado aos fariseus. Ele não podia dar o melhor do reino. Ele não podia dar
as riquezas do reino para quem tinha espírito de porco. E o que era o espírito de porco na vida dos fariseus? Era a incredulidade, a dúvida, a religiosidade. Tá? Os fariseus tinham a Bíblia, entre aspas, na mão. Mas eram religiosos. Cuidado com os extremos. Ok? Foram eles que levaram Jesus para a cruz. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque Deus pode estar levantando alguém, Deus pode estar usando alguém, e você está ali com o espírito de um fariseu, de um porco. E aí você está impedindo de Deus te dar as pérolas. Mas Deus está dando, hoje aqui nessa manhã, Deus está dando pérolas para ovelhas. Recebam as riquezas do Senhor. Recebam, nesse momento, as preciosidades do reino sobre a tua vida. Porque você é ovelha do Pai, do bom pastor. Então os porqueiros foram e começaram a espalhar na cidade. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Olha o que eles causaram. Por quê? Porque eles eram os problemas. A legalidade. Então observe qual é a legalidade. E a Bíblia diz que, vendo, rogaram que Jesus se retirasse de lá. Então os demônios saíram, mas não aceitaram Jesus lá. E eu tenho certeza que os demônios voltaram. Porque aonde Jesus não é bem-vindo, os demônios voltam. Mas eu quero orar agora pela sua vida. A gente vai finalizar essa live precisamente com 1 hora de tempo. E eu quero pedir que vocês venham nesse momento orar comigo. Nós vamos repreender. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, e nós pedimos agora poder, autoridade do Senhor sobre as nossas vidas para viver o sobrenatural. Repreende a doença, repreende a enfermidade, repreende agora toda a maldade, onde tiver alguém doente, nas pernas, no organismo, na cabeça. Aleluia. Meu Pai, que o Senhor venha tocar no sangue e o Senhor venha, meu Pai, curar esta pessoa, venha repreender toda esta maldade, que esta pessoa seja liberta em nome de Jesus. Receba, seja livre, aleluia, agora receba autoridade e poder também para ministrar na vida de outros, em nome de Jesus. Que o Senhor te toque agora, que o Senhor seja agora contigo, que você sinta a presença do Senhor tocando em você, em nome de Jesus. Há uma autoridade do Senhor sendo ministrada aqui agora, aleluia, a presença do Senhor sobre a tua vida, há uma graça do Senhor sendo derramada agora sobre a tua vida, na tua casa, que o Senhor venha encher a tua casa da presença dEle, da glória dEle, aleluia, que você ande no sobrenatural, que você venha operar no sobrenatural, que a presença do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor, aleluia, te abençoe. Senhor, abençoe a tua casa. Aleluia. Em nome de Jesus. Que o Senhor te use. Aleluia. Sim. Sim, aleluia. Que você seja usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Um novo tempo no teu ministério, um novo tempo na tua vida, não importa qual direcionamento de profissão, de vida, aleluia, profissional que você vai viver, mas que você ande no sobrenatural, que você seja cheio do Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, que você seja tocado agora, aleluia, eu sentindo a glória do Senhor aqui na minha casa, a unção do Senhor sendo derramada aqui na minha sala. Que o Senhor te toque agora com óleo. Que na tua cabeça derrame o óleo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que você seja transformado. Você que está assistindo essa transmissão depois, gravada. Que você seja impulsionado para o sobrenatural. O Senhor te chama hoje para fazer a diferença, para ser uma pessoa ousada, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Da mesma unção que eu estou sentindo aqui, receba aí na sua sala, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho,
aleluia, na escola, se você já estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique com esta palavra. Compartilhe com 5 pessoas hoje, tá bom? E compartilhe com 5 pessoas que precisam ouvir sobre isso, tá bom? E eu espero você amanhã, às 7 horas. E vamos estar trazendo aqui outro tema. Cada dia tem sido um crescimento espiritual muito importante. Deus venha abençoar, tá bom? Um grande abraço. Um abraço em toda a família. Orem por mim. E vamos finalizar ainda o nosso jejum até daqui a pouco. E vamos juntos, domingo, ó, levar nosso material. Quem não tem, só avisar, tá bom? Aqui, ó, é uma lista de pecado. Ó, tudo isso aqui é pecado, ó. Aí você vai marcar com a caneta. Quem não tiver, é só me chamar aí no direct, que eu vou mandar o PDF para você. Você vai imprimir, tá bom? Vou mandar lá no WhatsApp, para quem tem WhatsApp, tá bom? O meu WhatsApp, que eu uso também para atender as coisas da igreja, é esse aqui, ó. Eu vou esperar vocês anotarem aí, tá bom? 998 49 1503, tá? Ó, vocês podem anotar bem rápido aí, porque eu vou finalizar a live, ok? Pronto. Então é isso aí, ó. Você pode anotar. Esse WhatsApp, ele é meu, pessoal, desde que eu cheguei em Parnaíba para morar, tá? Então eu tenho há 8 anos esse WhatsApp aí. Logo no primeiro mês que eu cheguei aqui, eu comprei esse chip. E eu também uso para atender as coisas aqui da igreja, da obra. Então você pode anotar, me chama no WhatsApp, tá bom? Que eu vou mandar para você o PDF. E sempre mando ali o link para quem quiser, às vezes, assistir uma pregação. Vai abençoar muito a sua vida. Tá bom? Pronto. Tem 5, né? Eu vou mandar sobrando para quem quiser nas congregações. Vou levar na rancharia. Ok? Pronto. Tá aí, a irmã já levou impresso. Vou levar lá para a rancharia. O pessoal, para os irmãos de lá preencherem. É um ato profético. Muito importante. De cura, libertação. E eu creio que haverá uma manifestação muito poderosa. Aleluia. Nesse ato do que você vai escrever. É um documento. Você vai autorizar para que Deus faça, para que Deus limpe, para que Deus mesmo venha fazer um reboliço na tua vida espiritual e você venha andar no sobrenatural. Amém? Um grande abraço. Valeu. A paz do Senhor Jesus.